esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, esta liturgia da palavra nos leva a meditar 3 pontos, e eu acrescentarei um 4, de acordo com o tema que estamos meditando hoje. O primeiro ponto é que esse Evangelho mostra o Cristo orando, rezando, em um momento de intimidade com o Pai. Ele conversa com o Pai. E você vê que não é uma oração mecânica, fria, indiferente, legalista ou ritualista. E ele está fazendo um louvor, agradecendo, bendizendo ao Pai, dentro de um diálogo. Então, a primeira lição para nós neste Evangelho, que também certamente é uma lição que nós encontramos na vida, no exemplo de Maria: o diálogo com Deus, o conversar com Deus, a intimidade com Deus, a oração como uma amizade com Deus, não apenas um cumprimento de preceito, mas uma relação com Deus. Nós precisamos encarar a oração como uma relação, não é obrigação, é uma necessidade, não é apenas um rito, é um comunicar-se com Deus, um estar em comunhão com Deus. À medida que eu rezo, Deus age em mim, porque eu vou me abrindo para Ele, eu vou dando espaço para Ele. Então essa é a primeira lição que o Evangelho nos ensina. A segunda lição é que fala que Jesus, ao louvar, ele diz que o Pai escondeu estas coisas, a revelação dele, aos sábios e entendidos. O que nós aprendemos com isso? O sábio e entendido aqui tem uma postura de orgulhoso, o orgulho, a pessoa cheia de si, a pessoa que se acha dona da verdade, a pessoa que vive, que critica, a pessoa que só enxerga defeitos nas coisas, a pessoa que acha que sabe tudo e por isso não quer aprender nada, por isso está cheia de si, das suas opiniões, dos seus gostos, dos seus caprichos, das suas vontades, dos seus preconceitos. Então, dentro de um coração orgulhoso, cheio de si, Deus não consegue entrar. Não é que Ele não queira entrar, Ele não consegue, está cheio, não tem espaço para Deus. E quanta gente teimosa, cabeçuda, que não cresce na fé e que não se deixa converter, porque está cheio de si, cheio do que eu penso, cheio das minhas opiniões, cheio das minhas vontades. Aí quando a verdade é dita, eu não acolho. Quando a orientação de Deus é dada, eu não acolho. Quando eu sou corrigido, eu não acolho. Não consegue nem sequer admitir seus erros, falhas, e por isso não consegue nem perdoar, nem dar o perdão, nem sequer escutar algo para o seu crescimento. E sempre desloca o problema para o outro, nunca para si, nunca se examina. Esse é o coração orgulhoso. Dificilmente Deus vai agir no coração orgulhoso. A terceira coisa que eu disse que iria meditar
Dentro dessa oração, Jesus diz que o Pai revelou-se aos pequeninos. O que significa revelar-se aos pequeninos? Deus que se revela aos humildes. O humilde é aquele que reconhece que precisa de Deus. O humilde é aquele que se coloca na dependência de Deus. O humilde é aquele que quer escutar Deus e quando escuta, se examina, não fica examinando o outro, examina a si próprio. O humilde é aquele que reconhece as suas falhas, as suas contradições, as suas fraquezas, porque quanto mais a luz de Deus me ilumina, mais eu me enxergo, mais eu me percebo. E muitas vezes me percebo pecador, necessitado da graça de Deus. Esse é o humilde, que se esvazia, que sabe voltar atrás nas suas opiniões, nos seus gostos, preferências. Ele conhece a verdade liberta o humilde, porque ele acolhe aquela verdade que vem de Deus. Ele não faz resistência, ele não fica dando desculpas. E desculpe o trocadilho, ele não fica colocando máscaras, como nós estamos colocando hoje, nesse tempo de pandemia. Então, o humilde, ele tem um coração aberto. O humilde, ele reconhece que tudo que ele faz é porque Deus permite. Ele reconhece que todos os dons que ele possui é graça de Deus. E tudo aquilo que ele conquista é porque Deus deu condição para ele conquistar. O humilde não é arrogante, não é prepotente. É por isso que Jesus lembra que para entrar no reino é preciso ser como uma criancinha. Jesus não está falando aqui da inocência ou da ingenuidade, até porque nós sabemos que nossas crianças não são tão inocentes e tão ingênuas assim. Dentro da faixa etária delas, elas têm malícia, elas têm ali uma malandragem, fazem pirraça e tudo mais. Então Jesus não está falando disso. O ser como criança é que a criança depende, a criança aprende, a criança é corrigida e acolhe a correção, a criança é instruída e acolhe a instrução e se deixa conduzir, que é humilde. E Maria é a humilde serva do Senhor. Ela é esse modelo de quem escuta Deus. Ela é esse modelo de quem aceita a vontade de Deus. Ela é esse modelo de quem se deixa conduzir por Deus. Ela é esse modelo de quem se esvazia de si mesma, dos seus projetos, para deixar a vontade de Deus operar na sua vida e conduzi-la. É nesse tipo de coração que Deus age, porque Ele encontra espaço. E o que nós precisamos examinar hoje é se o meu coração está aberto para Deus, se o meu coração é um coração pequeno, humilde, dependente, ou se o meu coração é um coração orgulhoso, que se fecha. O humilde aceita ser corrigido, o humilde aceita ser orientado, e o humilde em contato com a verdade repensa a sua vida, e por isso se converte, e por isso entra num caminho de santificação. Portanto, sejamos humildes, nos esforcemos para pôr por terra o nosso orgulho. E a quarta coisa que eu iria meditar hoje, exatamente a temática de hoje, Maria e a dor de sepultar o seu filho Jesus. E nós vemos, nos tempos em que nós estamos vivendo, muitas pessoas que perderam parentes, que perderam amigos, que perderam conhecidos por causa da pandemia, pessoas que faleceram. E claro, é sempre dolorido. Nós sentimos saudade, nós sentimos falta. E diante dessa situação, Maria também viveu essa dor de ver o filho sendo sepultado.
mas ela manteve-se calma, meditando tudo no coração, buscando força no próprio Deus, mesmo sem compreender direito tudo o que estava acontecendo, esperava em Deus, confiava em Deus, se entregava para Deus, buscava força em Deus. Nós não vemos no Evangelho nenhum sinal de desespero. Existe dor, mas não existe desespero. Existe uma confiança. Por isso, é justo que nós choremos aqueles que partiram. É justo que nós sintamos saudade daqueles que faleceram e que nós sepultamos. É justo sentir tristeza, e é muito normal que nós passemos por situações assim e nos entristeçamos, choremos, sintamos saudade. Porém, o cristão, ele não se desespera, porque nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou para que nós também pudéssemos com Ele morrer e ressuscitar. E é o que Ele já fez com Maria. Maria passa pela dormição e já ressuscita, é ressuscitada pelo seu Filho, e agora na eternidade tem um corpo glorioso ressuscitado, mostrando para todos que esse é o destino que Deus quer para nós: vencer a morte e nos dar um corpo glorioso ressuscitado. Porém, para que nós recebamos essa herança eterna, é preciso confiar em Deus. Para que nós recebamos essa herança eterna, é preciso ter uma vida de oração, de intimidade com Deus. Para que nós recebamos essa herança eterna, é preciso deixar o nosso orgulho cair por terra. Para que nós recebamos essa herança eterna, é preciso sermos humildes, para que Deus opere um processo de conversão, de santificação e salvação na nossa vida. Diante da morte, façamos também como Santa Teresinha, que no leito de morte dizia: eu não morro, eu entro na vida. Por isso, rezemos por aqueles que partiram, busquemos o apoio em Deus e confiemos na sua misericórdia, mas também nos preparemos para quando chegar o dia da nossa partida. Nós não sabemos quando, mas o importante não é quando, mas é como eu estou vivendo e me preparando, na oração, na humildade, num autêntico processo de conversão, contando com a intercessão da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.